Então, o Rebbe Reshab aqui estava nos trazendo uma pergunta sobre aquilo que consta nos livros de Kabbalah, que a palavra tzav, no texto bíblico, quando se refere à ordem, comando sobre trazer oferendas no templo. Tzav significa ordene. Ele nos falou que ela tem um valor numérico, assim consta nos livros de Kabbalah, o valor numérico dela corresponde a 2 dos nomes de Deus, Kel Adne. Por outro lado, os nossos sábios afirmaram que Tzav se refere, está associado com Avodah Zarah e com idolatria. Ele nos perguntou como isso combina, como isso coaduna. Afinal de contas, são 2 nomes sagrados de Deus, e como isso pode ser associado com idolatria? Por mais que os livros de Kabbalah disseram que a força de energia espiritual desses 2 nomes é aquela que se manifesta no plano inferior de Asiyah, inclusive os livros de Kabbalah também acrescentaram, dizendo que dessa força interior, sugam as forças contrárias a Kedushá, contrárias à santidade, as chamadas klipot, as cascas. Mas mesmo assim, como nós podemos afirmar, como nós podemos dizer que a palavra tzav está associada com a Avodah Zarah, quando ela, no seu valor numérico, também lembra 2 dos nomes de Deus. Então ele começa a nos explicar, dizendo a Reinyanhu. Ele vai explicar aqui o sentido mais místico e profundo por trás do conceito de Avodah Zarah e de idolatria. Porque hoje em dia a gente poderia pensar, bom, isso era coisa de mente rudimentar, da idade da pedra, pessoas se curvarem para ídolos ou estatuetas, atribuindo a elas divindade, etc., ou poderes supremos, né? Mas hoje em dia nós já somos pessoas esclarecidas, não temos mais a ver com isso. De acordo com a explicação que ele vai nos dar adiante, ele diz que a coisa não é tão simples, absolutamente não é simples. Ele vai nos explicar intimamente o que representa, no que consiste o conceito de Avodah Zarah, de idolatria. Por exemplo, em templos bíblicos, talvez até os dias de hoje ainda haja alguns cultos assim, Avodah Zarah poderia consistir no fato da pessoa se curvar, por exemplo, para o céu ou para a lua, percebendo que o céu e a lua, os astros, têm influência sobre o que acontece aqui na Terra, particularmente na colheita, na safra do ano, no que a terra irá produzir, e disso vai ser extraído o seu ganha-pão, o quanto vai frutificar o campo, etc. Então, por que as pessoas se ajoelhavam, se curvavam para o sol e para a lua? Porque eles viam e percebiam que a influência dos astros sobre a terra é decisiva, é importante, e, portanto, a terra é que produz o alimento e a comida. Então, por extensão, eles imaginavam que a fonte provedora do nosso alimento, da nossa nutrição, aquilo que precisamos para a nossa subsistência, sobrevivência, portanto, eles achavam que era o sol e a terra. Eles resolviam se ajoelhar, se curvar, se prostrar para o céu e a terra, porque eles imaginavam que eles são a fonte da nossa subsistência, a fonte do nosso sustento. Deles é oriunda a nossa comida. Assim como está escrito no versículo bíblico em Deuteronômio, Mimeged Tvuot Shamesh, Mimeged Geresh Yerachim, que realmente existem plantações que elas crescem através da influência do sol, enquanto que existem outros tipos de plantações que recebem mais influência da lua, e cada uma, ao seu modo, tem o seu crescimento vinculado ou até dependente dos astros, da influência do sol ou da lua. Aquela pessoa idólatra, já que ele comete o equívoco de considerar eles, os astros, a fonte das bênçãos, a fonte da influência, a fonte geradora do sustento e nutrição,
Por isso ele atribui a eles importância, e não só importância, poder, e por isso por isso ele se curva diante deles e os cultua e serve-os como idolatria. Nos diz o Rebbe Rashab Bemet, na verdade isso consiste num grande equívoco, isso é um engano total. Porque, por mais que o fluxo, por mais que a influência passa por eles, pelos astros, pelo Sol e pela Lua, ou seja, a influência divina é atraída por intermédio e chega até nós por intermédio dos astros. Mas na realidade eles não passam de meros emissários. Na verdade, o fluxo, a influência, a bênção vem diretamente de Deus. Tudo isso é proveniente, oriundo somente de Deus. Só que Deus se utiliza de emissários para fazer essa bênção tomar corpo e chegar aqui na Terra, e esses emissários, Deus se utiliza também dos astros, no caso aqui, o Sol e a Lua. Porém, eles não passam de emissários. E eles não têm autonomia, e eles não têm poder próprio, não são autossuficientes. E eles não têm nenhum poder próprio, nenhuma atribuição além daquilo que Deus lhes designa. Portanto, não adianta a pessoa rezar para eles, cultuá-los ou se curvar para eles, porque na verdade eles não têm poder algum. Não são eles que mandam a influência que vai fazer com que a terra prospere, com que as plantas cresçam, com que as árvores deem seus frutos e assim por diante. Na verdade, tudo isso é proveniente de Deus, apenas que passa por eles. Na linguagem dos nossos sábios, eles não passam de um machado na mão do lenhador. Ou seja, se há um lenhador que ele está cortando a madeira e preparando a madeira para que ela seja bem utilizada, para que ela seja aproveitada de forma ideal, então quando a gente vê o resultado do serviço, do trabalho, a gente não fala, puxa, que bom machado. Não. Na verdade, todo o crédito deve ser atribuído ao lenhador. O machado não passa de um instrumento na mão do lenhador, um instrumento bem utilizado pelo lenhador. Mas, na verdade, quem cortou a madeira, etc., não foi o machado, foi o lenhador, se utilizando do machado. Da mesma maneira, ou seja, que o machado não passa de um instrumento, de uma ferramenta na mão do lenhador. Da mesma maneira, ele nos diz que na forma de Deus mandar sua influência para o mundo, em tudo o que o universo necessita, ele se utiliza de emissários, e esses intermediários são as ferramentas, são os utensílios, são os meios pelos quais Deus faz com que a energia divina chegue até nós, se converta naquilo que nós necessitamos, mas na realidade não faz sentido nós elogiarmos, vangloriarmos, muito mais cultuarmos, idolatrarmos os emissários, as ferramentas, porque eles não passam de meros instrumentos na mão de Deus. E, portanto, cultuá-los é considerado idolatria, o pecado mais grave, renegar a Deus. No exemplo que nós demos, o machado sozinho não é capaz de fazer absolutamente nada. Sim, é o obreiro que ele constrói, que ele cria algo através do machado, se utilizando da ferramenta. A mesma coisa também em relação a todas as estrelas e astros. Por mais que nós notemos influência dos astros aqui na Terra, mas na realidade eles não têm força ou poder próprio, eles não têm autonomia, eles não têm nada que vem de si mesmos. Eles não passam de instrumentos como o machado, por intermédio dos quais passa a influência divina.
Mas não que a influência é originária deles, é oriunda deles, é proveniente deles, em absoluto não. Toda influência, todo fluxo, tudo que vem pelas benesses vem de Deus. Apenas que isso passa por esses emissários, por esses intermediários. Omnam, השופע והנותן את ההשפעה, a fonte e origem de toda influência, o Elokut, é apenas e tão somente a divindade. Ela shemashpia al-yedei hamazalot, apenas que Deus transmite e transfere essa influência por intermédio, por meio dos astros. אבל הם מעצמם אין להם שום כוח לעשות דבר כלל. Mas os astros, por si só, eles mesmos não têm nenhum poder, nenhuma força, nenhum alcance, eles não têm poder de fazer absolutamente nada sozinho. Toda força aqui é apenas e tão somente divina, que passa pelas mãos deles, por assim chamar. Portanto, nós não devemos em absoluto considerá-los, não devemos dar a eles qualquer crédito e muito menos cultuá-los ou idolatrá-los. Como diz o versículo do profeta em Isaías, será que o machado pode se vangloriar e pode se autoconsiderar mais do que o lenhador que o segura? Em absoluto não, isso não faz sentido, isso é uma tolice. Tomando como exemplo, como ilustração, uma pessoa que vê uma grande e bonita obra, uma bela casa, uma bela construção, uma construção linda. האם יעלה על הדעת שישבח את הגרזן שבנה את הבניין? Será que faz sentido a pessoa começar a elogiar, puxa, que bom serrote utilizaram aqui nessa obra, ou que bom martelo utilizaram nessa obra, ou que bom machado utilizaram? Não, isso absolutamente é uma tolice completa, é uma bobagem completa. Shomar kama meshubach garzen shebana binyan gadol mefuar kazé, não faz nenhum sentido a pessoa dizer, puxa, como é especial o machado que construiu essa bela obra, essa obra magnífica. Então isso é uma tolice total. Ou lemar kama mefuar binyan shebana garzen, será que faz algum sentido dizer, puxa, como é bonita a obra que foi construída por esse machado? Não. Machado, qualquer ferramenta, qualquer instrumento. Na verdade, se a pessoa tem que elogiar, ela vai elogiar o responsável pela obra, seja o engenheiro, seja o arquiteto, seja aquele que construiu, enfim, o empreiteiro. E de fato, a obra ela leva o nome daquele que a construiu e não dos instrumentos que ele utilizou. Por mais que talvez aquele obreiro, aquele empreiteiro utilizou um serrote, utilizou um machado, o que for, porém aquele instrumento, aquela ferramenta não recebe nenhum crédito, não é considerado absolutamente nada. Ela, quem recebe crédito, ela, e de forma justificada, apenas e tão somente apenas o empreiteiro, o construtor, o engenheiro que constrói se utilizando daquelas ferramentas que se utiliza daquele machado. Nos diz o Rebbe Reshab mesmo, se aplica também em relação ao nosso mundo que recebe, o nosso mundo terrestre, que recebe influência também dos astros. Mas ele nos diz a quem deve ser atribuído crédito e quem de fato é o responsável por tudo. Então, ele transfere essa metáfora, nos trazendo exemplificado, o na verdade, o mesmo se aplica em todos os tipos de influência que vem de cima, todo tipo de fluxo de vitalidade, seja em forma de alimento, comida, ou todas as nossas necessidades, tudo que chega aqui até esse mundo. Haremiu ashofea. De quem isso é proveniente? Onde isso é oriundo? De onde vem isso? O Elokut, isso vem tudo da divindade, vem de Deus. Apenas que isso passa e vem por intermédio dos astros, ou seja, os astros são aqui emissários, mas meros emissários, apenas instrumentos e ferramentas, mas que deles nada é oriundo, nada é proveniente, tudo vem de Deus por intermédio deles.
Ah, se é assim, por que dar margem de engano? Por que isso vem por intermédio deles? Por que Deus não manda de forma direta? Mais adiante ele vai nos explicar por que isso passa por eles, dando inclusive essa margem de equívoco. Aval, o oculto é chofé al-yadam, então na realidade o fluxo divino é originário da divindade por intermédio deles, passando apenas por meio deles. Veio Ikari. E essa força, isso é o essencial, isso é o principal, isso é a única coisa. E os astros não são considerados absolutamente nada aqui. Eles são meros instrumentos. Não é que são também atores coadjuvantes, ou que têm uma coparticipação, ou que estão associados à obra. Não, de forma alguma, eles não são considerados sequer secundários, eles não levam nenhum crédito. O Machado ele não é considerado um sócio na obra, nem um sócio em pequena medida, com pequena participação, ele é humano, ele não se assemelha em nada ao empreiteiro, ao construtor. Da mesma forma, os astros não são absolutamente considerados nada. Ou seja, eles não é que eles têm um plano secundário, desenvolvem um papel secundário aqui, não cabe a eles absolutamente nenhum crédito, porque eles não têm de si próprios nenhuma participação sequer secundária. Absolutamente, eles são considerados insignificantes aqui. Meros instrumentos, todo o crédito vai para o obreiro, vai para Deus. Já que eles não passam somente de emissários, e de si próprio eles não têm nenhum poder, nenhuma força, nenhuma energia, por isso eles não têm nenhuma consistência, de si mesmos eles não representam nada. E, por vezes, lá dos céus, lá de cima, demonstram e deixam claro para a humanidade como os astros por si só são impotentes, como eles por si só não têm a força e o poder de fazer nada sozinhos. Por exemplo, como o Mitzrayim, na época do Êxodo, quando os judeus estavam para ser libertados do Egito, Shenidomu be'asara be'eser makot, velo ho'ile lahem iratam. Lá eles foram punidos, castigados, os egípcios, pela escravidão que torturaram os judeus durante décadas, séculos, e houveram as 10 pragas, e as 10 pragas ainda não foram, ou seja, nessas 10 pragas se diz que eles também tinham feiticeiros e macumbeiros e curandeiros e etc. O Egito era a grande potência mundial, e em todos os sentidos era... termos até de ciência na época, etc. E eles tinham também os seus líderes espirituais, mas se diz que todos os tipos de idolatrias e de divindades, deidades que eles cultuavam, nada disso foi eficaz para salvá-los e isentá-los de todas aquelas punições que vieram em forma das 10 pragas que eles receberam. Seja, que eles cultuavam uma série de ídolos e oraram, se ajoelharam para esses ídolos, pedindo que eles intercedessem e os salvassem, mas tudo isso foi completamente ineficaz. Então ficou claro e patente para os próprios egípcios que todas essas forças da natureza, a quem eles atribuíam divindades, na verdade elas não têm poder próprio, não são autônomas, e elas não têm poder de atuação própria. Mais do que isso está escrito no Êxodo, na Torá, que Deus fala: eu irei punir, castigar, irei demonstrar, farei sinais evidenciando a atuação divina nas próprias idolatrias dos egípcios, nas próprias deidades dos egípcios. Os próprios egípcios cultuavam, por exemplo, até o próprio Nilo, o próprio rio. Então, por isso, a primeira praga foi atingir a divindade deles, o Nilo, transformando as águas em sangue, e assim por diante. Se fala que na hora da destruição, durante o período das pragas, etc., Deus cambiou, ou seja, existe a posição dos astros com aquilo que de influência que trazem de acordo com seu posicionamento,
Mas se fala que na hora da destruição, dessa punição, Deus inverteu, bagunçou, por assim dizer, o mapa astral, mudando, cambiando a posição dos astros ou dos chamados ministros superiores. Isso para confirmar que na realidade eles não têm nenhuma força própria e eles não passam de meros emissários para transferir o fluxo divino para o nosso mundo. Na verdade, a influência em si é proveniente de Deus e passa pelas suas mãos. Kitsur, o resumo desse capítulo, ele nos diz, nós começamos falando que Kel Adne, esses dois nomes de Deus, Aleph Lamed e Adne Begimatria Tzav, tem um valor numérico de 96, que é o mesmo valor numérico da palavra Tzav, que significa literalmente ordene. Shem de Asiá. E os livros de Kabbalah dizem que esses nomes estão associados com o campo inferior de espiritualidade, o chamado mundo da ação. Diz que o sentido de idolatria, quando as pessoas cultuam, se ajoelham para, por exemplo, os astros, o sol, a lua, outros astros, estrelas, por quê? Porque as pessoas imaginam que eles são fonte de influência. Na verdade, ele diz que a influência não vem deles em absoluto, eles de si próprios não têm nenhuma energia, nenhum poder. Apenas que a influência divina passa por intermédio deles. Através deles chega para nós a influência para o mundo físico e material. Mas os astros em si, eles não têm nenhum poder, como também não têm nenhuma autonomia, eles não podem sequer decidir, sabe o que? Vamos mandar um fluxo agora ou vamos impedir e deixar de mandar. Não são eles que decidem. Eles são meros intermediários e emissários, eles são apenas meros instrumentos e ferramentas, eles não têm, não só que eles não têm o poder da energia, da influência dentro de si, mas eles não têm sequer o poder de decidir quando e quanto liberar dessa energia ou quanto não. Na metáfora que ele nos deu, eles não passam de como machado na mão do lenhador. O Lokut, a fonte de influência, é apenas e tão somente a divindade. O Birtzonom Meshaded Marachot Lamazalot. Deus, quando ele assim deseja, ele inclusive modifica a natureza e modifica o posicionamento dos astros, modificando também a sua influência natural. Prossegue o Rebbe Reshab com esse assunto no capítulo 2, nós estamos no capítulo 2 do 23º discurso. Nós perguntamos, mas para que haver essa margem de equívoco, de engano? Por que Deus manda a influência sobre o mundo para fazer florescer a plantação, a terra produzir e a safra ser boa, e disso nós termos uma boa colheita, e disso podermos produzir o pão nosso de cada dia, nossa fonte de sustento, alimentação, como nossa fonte de vida? Por que Deus faz isso através dos astros? Então ele nos explica aqui o motivo, a razão disso, de que essa influência no campo físico venha por intermédio deles, dos astros. Agora ele nos remete novamente ao assunto que nós estávamos analisando anteriormente, as duas linhas de pensamento de Rabi Yossi e de Rabbanan, Rabi Yossi e os outros mestres, no que consiste, qual a essência da bondade, da benesse, que foi estipulada, previamente determinada para a pessoa entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, conforme ela se encontra na Sefirah, no atributo de Malchut, soberania, de Atzilut, da emanação. Em que forma, qual o status quo dela? De que maneira ela se encontra lá, o que ela contém, o que ela deixa de conter. De acordo com a opinião mais a de Rabi Yossi,
Aqui se trata ainda de uma bondade de forma bruta, por assim chamar, como uma matéria-prima que ainda não está delineada, não está desenhada, não está especificada o que e como ela vai ser e no que vai se converter. Ela ainda está de uma forma bruta geral. Portanto, nela ainda não se aplica, não há nenhum aspecto que conduza a nenhum aspecto associado às bênçãos e benesses físicas e materiais. É uma cota de energia que ainda está de uma forma muito vaga, sem qualquer especificação. A segunda opinião de Rabbanan, dos outros sábios, de Chesed de Atzilut kolel betocho, gam bechinat Chesed de Asiyah, que por aquilo se estar depositado, reservado, ou ser proveniente de Chesed de Atzilut, da bondade do campo da emanação, como a sefirot de bondade em todos os campos, os 4 campos estão interligadas no processo de Shtalshalut, de desencadeamento da energia espiritual. Portanto, Chesed de Atzilut, a bondade de Atzilut, da emanação, ela abrange, envolve, contém dentro de si também o Chesed da bondade de todos os campos posteriores, incluindo o Chesed de Asiyah, incluindo o aspecto de bondade no mundo, no campo da ação, que é responsável pelo que ocorre posteriormente no nosso campo de ação física material. Assim também todos os aspectos derivados disso. Ou seja, que isso tudo já está englobado no Chesed de Atzilut. Mas mesmo isso, de acordo com os sábios, que se diz que desde Atzilut já se contém tudo que vai surgir mais tarde nos planos inferiores até Asiyah, mas tudo a nível espiritual e abstrato, não a nível físico e material. O corpo físico, material, aquilo de benesse que nós necessitamos de forma palpável, etc., isso é uma nova criação, implica numa criação ex nihilo. O Berdei Sheyeh Chesed Gashmi, para que possa surgir, para que possa haver uma bondade em termos físicos, materiais, Bebane Chayu Mezone, nos aspectos essenciais da existência, filhos, saúde, sustento, como isso ocorre, o Alideia Keilim Ve'alevushim Rebiah. Isso ocorre através dos recipientes, dos invólucros, das vestimentas, das sefirot, dos recipientes, nos 3 planos de Briah e Yetzirah, criação, formação e ação, que é deles, dos corpos, que surge também a dimensão material e física daquela bênção que necessitamos. Através deles é que se toma corpo, que se dá aspecto até físico e palpável para aquela energia. Como ocorre esse processo? Na verdade, quando nós falamos em luzes e recipientes, se fala que os recipientes, os vasos, eles não só contêm as luzes, mas eles também encobrem as luzes. Eles também são um revestimento, um invólucro, uma embalagem. E na realidade, eles encobrem e ocultam a luz espiritual, para que essa energia, que talvez era muito intensa e ofuscante, para que ela possa tomar corpo e se materializar até uma forma física e palpável. E somente através desse processo, ou seja, desse revestimento, desse encobrimento, dessa ocultação, através dos recipientes, limitando, condensando, encobrindo a luz espiritual divina, apenas a partir disso, porque onde há divindade, Deus é absoluto. Nada, não só que nada chega perto dele, ou nada se compara a ele, nada e ninguém se associa a ele. Além dele não há nada. Deus é a única existência verdadeira e absoluta. Para que possam surgir e haver criaturas, e criaturas como nós, que às vezes até tendem a pensar, imaginar que podem até ser autônomas e independentes, desvinculadas, etc. Né? Eu vim do meu pai e minha mãe, pronto, eu estou aqui, eu trabalho para ganhar o meu ganha-pão, eu não dependo mais de nada e ninguém.
para poder surgir criaturas, seja como nós, criaturas humanas, ou outros tipos de criaturas que parecem ter uma existência própria, autônoma, independente, como isso é possível? Somente quando se encobre e se oculta a luz divina, porque enquanto a luz divina está em evidência, ou quanto ela está revelada, não há lugar para mais nada que se manifeste. Tudo se anula, é completamente nulificado, cancelado. Se percebe que a única existência verdadeira, absoluta, é apenas Deus, é a divindade. Mas já que Deus queria criaturas como as nossas, para que pudéssemos surgir, para que pudessem surgir seres e criaturas como nós, que parecem ser autônomos, independentes,